Este é a Comunidade do Conhecimento, programa produzido e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Laine Barrionuevo, jornalista responsável por apresentar esta edição que aborda um tema: vantagens e desvantagens de participar de leilões. E quem vai nos auxiliar a entender melhor este universo dos leilões é o empresário Fernando Serrano. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa, para a gente falar de um assunto, né, que a gente não vê tanto por aí. Sim, atrai bastante o interesse das pessoas. Sim. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e compartilhar com você e com os telespectadores o meu conhecimento nesse ramo onde eu já atuo há 30 anos. Não parece, mas já faz 30 anos que eu sou leiloeiro oficial, especializado em leilões judiciais. O ramo da leiloaria é muito grande, é muito amplo. Tem leilões de obra de arte, tem leiloeiros que são especializados em carros de seguradora, tem leiloeiros que são especializados em bens de bancos e tem os leiloeiros especializados em leilões judiciais. E modéstia à parte, eu sou um dos primeiros do Brasil especializado, eu só faço leilões judiciais. E isso já há 30 anos, começamos em Maringá, eu e uma pequena equipe que está comigo até hoje, e hoje o trabalho se expandiu bastante, e nós atuamos no Rio Grande do Sul, no São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Acre. Até no Acre nós fazemos leilão. Então, mas todos eles são leilões judiciais. Agora você pode, antes, né, da gente entrar nessa parte de falar de leilões judiciais, Sim. Eu quero saber, para ser um leiloeiro, existe um curso específico? Como que funciona essa primeira parte? É fácil. Você tem que ser bonito, alto, rico e sexy. E humilde. A humildade é tudo. E eu atendi todas essas expectativas e aí fui convidado para ser leiloeiro. Mas se você não for tão bonito, alto, rico, sexy e modesto e humilde quanto eu, você faz o seguinte: você faz uma inscrição na junta comercial do seu estado, lá onde registram-se as empresas, onde se registram os tradutores juramentados, juramentados perante a junta comercial. Junta comercial, todo estado tem a junta comercial. Você vai lá e faz a inscrição para ser leiloeiro oficial. Leiloeiro oficial é um título que o governo vende a você, é vendido. Não é... Para ser advogado, a gente estuda 4 anos. Para eu ser engenheiro agrônomo, como eu sou, eu estudei 5 anos na Universidade de Maringá, fiz um monte de provas e testes, aprendi muita coisa e me formei engenheiro agrônomo. Eu conquistei isso. O título de leiloeiro oficial não é conquistado, ele é comprado, o Estado vende. Então, o Paraná custa 50 mil reais, São Paulo custa 150, Sergipe custa 20, o Acre custa 80. Então, não há você tem que pesquisar no seu estado, na junta comercial, inclusive do Distrito Federal. Você vai lá e fala: eu quero ser leiloeiro. E aí o Estado fala: você quer comprar o título? Você sabe ler e sabe escrever? Você não tem execuções contra o seu nome tá limpinho? Tá tudo bonitinho? Tá. Então o Estado vai vender a você o título de leiloeiro oficial. Aí você compra, paga e vai ser leiloeiro. E aí, fazer leilão é simples. Tem muita gente que faz leilão lá na quermesse da igreja, na escola. Ok, a gente já viu leilão na televisão, é tudo simples. Porém, qual é a dificuldade da nossa profissão? Qual é o pulo do gato? Arranjar bens que vão ser leiloados. Quem é que vai contratar você para leiloar os bens dele? A pessoa que te contrata chama comitente, é o contratante. Ele tem que saber se você tem uma estrutura para atender os interessados e responder dúvidas, e mostrar detalhes. Se você vai ter de condições de divulgar, divulgação é muito caro, você vai ter que usar muito a mídia para divulgar que você está leiloando os bens. Com isso atrai o interesse das pessoas, com isso a disputa e a venda do bem. Então, o comitente é muito rigoroso na seleção dessas pessoas. Ele quer saber quem é, quais as suas capacidades, a sua estrutura, o seu histórico. Então, como toda profissão, o início é a parte mais difícil. Os primeiros 3 anos você vai trocar 6 por 1. Você vai investir 6 e colher 1.
Depois de 3 anos, o teu nome já apareceu um pouquinho, você já começa a fazer uns leilõezinhos, aí alguém vai falar, contrata a Laine é aquela leiloeira, uma loirinha, tal, ela é formada em jornalismo, nossa, ela fala bem, pá, pá, aí começa. Mas aí, quando você tem 30 anos de profissão, mas não parece, e agora que eu estou colhendo os frutos desses 30 anos de trabalho. No começo é só investimento, tudo que você ganha, você põe na profissão. Porque você tem que se tornar conhecido, você tem que ter estrutura, você tem que ter equipe. Equipe é dificílimo. É muito difícil você casar e dar certo. Imagina você montar uma equipe com 10 pessoas diferentes, que pensam diferentes, são de diferentes origens e dar certo. É muito difícil. Então, depois de 30 anos, você montou a equipe, você tem uma pequena estrutura, já tem um nome conhecido, e aí você começa a ser... Pessoas te procuram para você vender os bens dessas pessoas, dessas empresas, dessas instituições, pelo nome bom que você fez durante os últimos 30 anos. É isso aí. Boa sorte para quem vai começar na profissão. Eu não sabia realmente que as pessoas que procuravam, eu pensava que era um órgão específico, o governo, alguma coisa, que procurava vocês para que aí fizesse os leilões. Então não é assim que funciona. Não, para. Nós somos vendedores. Entendi. A primeira coisa que o leiloeiro vende é o seu trabalho. Eu ponho um terninho, ponho uma pastinha e penteio o cabelo bem bonitinho, faço a barba, tá cheirosinho e vou lá e... Olá, eu sou o leiloeiro Fernando Ceano, eu trabalho já faz 30 anos no ramo, eu quero trabalhar para você, para a vossa empresa, para essa vara judicial, eu quero trabalhar para esse órgão do governo, para o banco, para a seguradora, para outro juiz e tal, eu quero fazer leilões para os senhores. Os senhores gostariam de fazer leilão? O cara fala, olha assim, meu amigo, nós nunca fizemos leilão aqui. Até logo, obrigado. Não, mas é o seguinte, eu quero aqui mostrar que eu faço um trabalho diferenciado e tal. E aí você conquista a pessoa para ela fazer leilões com você. Aí ela te oferece os bens dela, ela vai dar o preço na mercadoria, vai falar as condições de venda e você depois começa a divulgar esses bens para atrair os compradores. Mas é fruto do trabalho, você tem que trabalhar um monte para poder conquistar o seu lugar ao sol. Você falou, né, dos bens em si. A avaliação dos bens, ela é feita por vocês também? Ou é a parte contratante que já fala mais ou menos o valor? Como que funciona essa parte de avaliação? Tá, então vamos falar agora de leilões judiciais. Não vou falar de leilão de banco, nem leilão de seguradora e nem leilões de empresas públicas. Eu vou falar da justiça. A justiça funciona assim. O devedor não paga o credor. Fica devendo e não paga. Aí o credor, ao invés de dar tiro, ir lá e bater no freguês, espancar o coitado, ele vai na justiça. Olha, o fulano tá me devendo, eu preciso receber, ele não me paga, eu gostaria que a justiça obrigasse ele a me pagar. Aí o juiz chama o devedor, aí pergunta se ele deve ou não deve, quanto ele deve, vamos ver se deve mesmo e depois quanto que ele deve. E por último ele pergunta, como é que você vai pagar? Tudo isso leva no mínimo 3 anos. Já começou 3 anos, tá? 3 anos depois, o cidadão fala, não pago. Aí o juiz bloqueia o carro dele, ou bloqueia um imóvel dele, ou um bem, eu não sei o que, equipamento de TV, luzes, câmeras, televisão, ok. Penhora um bem desse cidadão. E aí... Lá na justiça, a maioria das avaliações são feitas por oficiais de justiça. Oficial de justiça é um profissional que é contratado pelo Estado, pelas varas judiciais. Esse profissional é de confiança do juiz e ele vai lá e avalia o bem. Então pode ser um imóvel, um bem móvel, um automóvel ou um semovente. O oficial de justiça avalia tudo. E ele, hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil o trabalho dele do que era há muitos anos atrás. Ele faz uma avaliação e apresenta no processo. E aí o juiz fala assim pro devedor, devedor, você tem um bem assim assado, vale tanto, e se você não pagar a dívida do credor, eu vou leiloar o seu bem. Aí o devedor, macho, brabo, eu não pago, eu não devo e tal, eu não vou pagar. Aí o juiz pega aquele bem e chama o leiloeiro. Leiloeiro, pega esse bem aqui e leiloa. Talvez o juiz mande, dependendo do comportamento do devedor, o juiz manda remover o bem. Às vezes o juiz fala, remove o bem e guarda. Aí o leiloeiro tem que remover
e guardar o bem sob sua responsabilidade. E às vezes o devedor, coitado, ele vai lá, toda vez que ele é chamado ele vai, ele apresenta o bem, ele está cuidando do bem, ele fala, olha, eu só não pago porque eu não quebrei, a minha firma deu tudo errado, eu tô fora. Aí o juiz, então fica com o bem, cuida. Ele está cuidando até hoje, continuará cuidando do bem. Aí o juiz chama o leiloeiro e fala, leiloeiro, providencia a venda desse bem. Aí cabe ao leiloeiro, com sua equipe, com a sua estrutura e com a sua capacidade de investimento, divulgar esse bem. Então tem que divulgar. Nesse intervalo, alguém fica vendo o anúncio e aí pega e quer saber sobre o bem, mais um detalhe, ou quer ir ver, ou quer alguma coisa. Aí você que está aí nos vendo fala, eu quero comprar esse carro. Mas eu quero saber, é 4 portas ou 2? No anúncio do leiloeiro não apareceu se era 2 ou 4 portas. Aí você liga para a equipe do leiloeiro, aí a equipe tem que saber se é 2 ou 4 portas, se ele está com quantos mil quilômetros, se o pneu está... Aquelas coisas que a gente sabe quando vai comprar um carro. Aí a equipe informa para o interessado. Aí o interessado pega e fala, eu vou participar desse leilão. Aí a equipe tem que ensinar ao interessado como é que participa do leilão. Ele não sabe também. Então, não é uma coisa muito comum comprar pão na padaria, é uma coisa. Encher o tanque do carro é outra. Mas comprar em leilão judicial, como é que funciona? 99% das pessoas não sabem como é que é. Nunca participaram de um leilão judicial. Participou do leilão da igreja, participou de leilão lá no banco, comprar carro do banco, ou comprar negócio da Caixa Econômica, que é muito comum ter leilões na Caixa. Mas leilões judiciais não é comum. E aí a pessoa pergunta para a equipe do leiloeiro, pergunta sobre o bem, pergunta sobre participação e toma a decisão de participar do leilão. Então, cabe ao leiloeiro toda a divulgar, atender o interessado, explicar, detalhar e fazer o leilão com bastante transparência, com bastante clareza, para que o interessado sinta-se encorajado e compre o bem. E aí, comprando o bem, pague, e depois o novo capítulo é pegar o bem. E aí demora, poderei falar mais, não, mas vai dar uma dor de cabeça. A gente vai entrar nesse assunto. Tá legal, tá muito legal, é gostoso, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. Não sai daí! Este é o Comunidade do Conhecimento, programa produzido e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Ao meu lado está Fernando Serrano e estamos falando sobre um assunto muito legal, gente, sobre leilões, vantagens e desvantagens. E agora eu gostaria de saber um pouquinho para participar desses leilões. É mais ao vivo? É online? Como que funciona? Muito bem, os leilões judiciais, esses são os judiciais. Os leilões judiciais, até o ano 2020, na pandemia, era tudo presencial. Você tinha que ir a um lugar que o leiloeiro ia fazer o leilão, que era na comarca onde estava o bem. A lei dizia isso, o leilão tem de ser feito na comarca onde está o bem. Então, tínhamos leilões em todas as cidades do Paraná onde havia fóruns, onde há fóruns. Então, por exemplo, Paissandu não tinha fórum até uns anos atrás. Então, os leilões de Paissandu eram feitos em Maringá. O leilão a São Jorge de Bahia era feito em Mandaguaçu, porque São Jorge não tem fórum, mas Mandaguaçu tem. Então, era assim. Muito bem. Depois da pandemia, tudo eletrônico. Então, o leiloeiro antigamente viajava muito, estava presente nas cidades, estava presente no local e na hora do leilão. Contudo, depois da pandemia, tudo virou eletrônico. Tudo é feito online. Então, o leiloeiro está em Maringá e abre o computador e o computador pega e fala assim, vamos dar início ao leilão. Abre um relógio. Então, 3 minutos. Esse bem, eu estou leiloando esse copo aqui. 3 minutos. Se ninguém der lance, 3 minutos depois, encerrou o leilão do copo. Acabou. É rápido assim, 3 minutos. 3 minutos. É o tempo que Agora, tem um outro bem, vamos começar o outro bem. Aí, detalhe, esse leilão já estava aberto, então nós vamos para o segundo bem, essa mesa aqui. Essa mesa, o leiloeiro vai, atenção, agora eu vou leiloar a mesa. Quando ele abre aqui a mesa, ele fala, olha, já tem 20 lances na mesa. Já está um tal de Pedro, um tal de João, um tal de Marcelo, estão dando lance aqui, estão disputando.
Então, a partir de agora, eu dou 3 minutos. Quem vai? Pá, pá, pá. Aí o Pedro dá um lance. Aí ele fala, mais 3 minutos pro João. Pá, pá, pá. O João dá mais um lance. Aí o Toninho dá um lance. E aí a coisa vai. Mas esse link já fica disponível antes? Antes, sim. Já é disponibilizado antes. E aí, vai ao vivo. Então, mais 3 minutos, mais 3 minutos, mais 3, mais 3. De repente, alguém dá um lance e ninguém mais dá lances. Aí passa 1 minuto, passa 2. Aí o leiloeiro fala, ó, pessoal, tá acabando o tempo. Quem for comprar tem que dar lance agora. Deu os 3 minutos, o leiloeiro bate o martelo, na verdade é o computador, bate o martelo, aparece vendido. Se o outro cliente falar, eu quero dar mais um lance, acabou teu tempo. Não tem Você como não mais. deu o lance, naquele momento, morreu o assunto. Então, depois de 2020, tudo eletrônico. O leiloeiro não viaja mais, porque ele não precisa mais ir até o lugar. Eu, particularmente, eu não acreditava. Eu falei, não vai dar certo. O leilão presencial, ele é vivo, ele é dinâmico, ele era maravilhoso. Você dava um lance, aí você olhava para outra pessoa, o leiloeiro falava, ela vai dar lance e você nada, pá! Você tirava o lance. Ele é igual em filmes, que a gente vê com as plaquinhas. Exatamente. Eu nem fazia plaquinhas, não precisa de placa, mesmo, só erguei o dedo. Plaquinha dá muito trabalho. Pá! E não, para. E aí a pessoa ergueu o dedo, tava valendo. Pá, pá, pá. Então, eu achava que, não, eu errei muito. Dou a mão à palmatória, porque os leilões eletrônicos permitem que uma pessoa de Maringá, Paraná, que estava interessada num caminhão, antes, como é que funcionava? Ele ia até o lugar onde estava sendo leiloado o caminhão, Apucarana. Então, o cidadão de Maringá saía de Maringá, ia a Apucarana, participava do leilão e às vezes não comprava e voltava. Quando é Maringá pro Caramba, tudo bem, mas se fosse em Porto Alegre, ele tinha que ir um dia antes, participar do leilão e voltar um dia depois. E aí, a pessoa participava um leilão por semana, no máximo, 2 ao mês. E hoje, o cidadão de Maringá que compra caminhão, ele às 9 horas da manhã está participando de um leilão em Porto Alegre. Às 11 horas tem um leilão de outro caminhão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Às 1h30 da tarde tem um leilão em São Paulo. E às 4 horas da tarde em Tocantins, em Palmas do Tocantins. Ou seja, no mesmo dia a pessoa participou de 4, todos. Não tem restrição sobre isso. Absolutamente. Ele tem que pagar. E aí ele pode comprar onde ele quiser. Que vamos supor, deu certo, fechou, consegui comprar o caminhão. Tá. Após isso, quais são os próximos passos? A parte de documentação, vocês também auxiliam nessa área? Sim, auxiliamos muito os nossos clientes. Perfeito. Então é o seguinte, o cliente comprou um caminhão, ele é de Maringá e comprou um caminhão em Palmas, no Tocantins. Ele tem que ir lá para pegar o caminhão, botar numa plataforma e trazer rodando ou consertar lá. Nós temos pessoas em 27 cidades do Brasil da nossa empresa. Então a gente tem lá em Palmas, no Tocantins, tem 2 pessoas lá. Então você liga, ó fulano, tem um maringaense aí que comprou o caminhão. Vamos ajudá-lo. O caminhão tá parado, não roda. Você vê para mim uma plataforma para trazer esse caminhão para cá ou em cima de outro caminhão. Ajude. Aí papá dando uns telefonemas, o cidadão de lá dá uns telefonemas, liga para cá e fala, ó, arranjei uma plataforma, vai custar R$5.000, arranjei um caminhão, mas ele vai só semana que vem para Maringá, ou vai deixar em Apucarana, ou ele vai deixar em Ourinhos, ou Presidente Prudente, ele não vai para Maringá, e ele vai em cima do caminhão, e vai custar R$1.000, e aí ele tem que pegar lá em Presidente Prudente. Aí Presidente Prudente está bem mais perto, nós fazemos esse tipo de coisa. Deu problema na documentação, nós ajudamos também. Nós temos uma equipe, são 12 pessoas, todos advogados, para ajudarem os nossos clientes a resolver pepino. E a vantagem do leilão... Por que as pessoas participam de leilão judicial? Só tem uma vantagem. Só tem uma e é a única e exclusiva vantagem do leilão judicial. É preço. O nosso preço é maravilhoso. É assim, ó. Vamos falar um carro, tipo... Fala um carro bacana aí, um Onix. Um Onix bacana, vale R$100.000 novinho. Eu faço o seguinte leilão, é assim que funciona. 100 mil, tem um Onix aqui com 10.000 quilômetros e ele tá perfeito, ano 2024 e 100 mil. Quem quer? Ninguém.
Por quê? Por 100 mil, tem lá nas Zacarias e tem nas lojas de novo, carro, o novo ou igualzinho, mas aceita o teu carro velho, Certo. parcela para você, tem garantia e você não vai ter dor de cabeça. Comigo, não parcela, ou parcela, mas não é muito comum, não é comum. E imóveis bens móveis é diferente. Então, parcela, mas é pouco parcelamento, não pega teu carro velho no negócio, não tem garantia de câmbio e motor e vai demorar uns dias para te entregar. E por que as pessoas? Porque é o seguinte, no mesmo leilão eu falo assim, quem me dá 100 mil, quem me dá 100 mil, quem me dá 100 mil. Ninguém deu 50 mil reais. Opa! Aí aparece a pessoa que quer. Porque por 50 o cara fala, eu quero Agora esse carro, tá valendo a agora eu pena. quero. Então, a única vantagem do leilão da justiça é o preço. Então, Tem alguma desvantagem? Você falou... Deus me perdoe. Agora vamos falar dos problemas. Ela perguntou se tem uma desvantagem. Meu Deus, só tem desvantagem. Então vamos lá. Primeira, você participa do leilão, você está entusiasmado, vou comprar esse Onix por 50 mil, vou dar lance. Na hora que você vai começar o leilão, aparece leilão cancelado, devedor pagou a dívida. Isso pode acontecer, então, Na hora do segundos leilão. antes. Pode acontecer uma semana antes, 10 dias antes, mas geralmente acontece no dia. Leilão cancelado, porque parcelou a dívida. E aí ela foi ver o Onix, perdeu tempo, juntou os 50 mil, estava fazendo planos com 50 e com os outros 50 o que ela ia fazer, que bolsa que ela ia comprar. E aí ela, mela o leilão. Ai, que dó. Então isso acontece muito, acontece muito. Segundo item, você compra, paga, e aí o devedor entra na justiça e fala assim que teve um erro, que esse carro é da mãe dele, que a mãe dele não sei o que ele vendeu pro cunhado. Resultado, embarga. Embargar é achar um erro no processo ou nos procedimentos que pode anular o leilão. E aí o juiz, ele embarga. E aí o juiz tem que estudar o embargo. Às vezes precisa de uma perícia, às vezes precisa de um documento. Isso leva 30, 60, 90, 120, 200, 300, 500 dias. E ela tá sem os 50 mil, ela ele pagou fica, o carro. o valor que eu já paguei, ele Já fica lá pagou, segurado. fica lá na justiça, Olha. fica na justiça. Além disso, tem outras coisas também. Às vezes ela pega o carro e depois o carro tem 15 penhoras, não é hipotecas. Carro não tem hipoteca, carro tem penhora. Aí tem penhora em São Paulo, tem multa no Rio Grande do Sul, tem penhora de banco, tem penhora trabalhista. E aí nós temos que pedir a todas as varas onde tem penhoras para baixar aquelas penhoras. Inclusive do Detran, do estado onde esse carro está registrado, temos que pedir para baixar os impostos em atraso e as multas, que não foi ela que deu causa. Tudo isso é feito judicialmente. Aí a gente manda para o juiz. O juiz faz uma carta, não é carta precatória, ele manda para o outro juiz lá, esqueci o nome, e aí manda para o outro juiz e o outro juiz tem que baixar aquela penhora, aquele ônus. E nisso pode demorar 6 meses, 1 ano. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já acabou? Já acabou. Nossa, Olha, que dó, eu queria ficar aqui mais 2 horas. E a gente tem assunto ainda pra render. Muito, nossa, eu tenho tanta coisa para falar aqui, falamos só 5% do que é legal. Não, mas o convite tá aberto pra voltar, hein? Pra Vai gente ser um prazer e uma continuar honra. pra Tem gente- que pagar? Se não Não, tiver não. que... Nossa, se não tiver que pagar, eu tô aqui amanhã já. Pode me Não. chamar que amanhã eu tô aqui de novo. Será sempre bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo e contado aí 5%, né? É só 5%, bem é a pouquinho, judiação. sobre essa área que eu realmente não conhecia muito, mas adorei e retorna pra gente que Eu quero ver se você continuar. gostou mesmo, então vai investir em leilões. Aí eu quero... Já vou entrar no Aí- site pra ver. Aê, que chique. Obrigada mais uma vez. Eu que fico honrado pelo convite, obrigado. E você que me aturou, me aguentou, obrigado pela paciência. Bons negócios e tchau e até breve, pessoal. Conversei hoje com o empresário Fernando Serrano, fundador da leilõesjudiciais.com.br. E a Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas o nosso convite continua, tá? Acompanhe-nos nas redes sociais e reviva este e outros episódios através do nosso YouTube e, claro, nosso Instagram também. No YouTube você consegue só digitar ali TV Unicesumar e no Instagram você também acessa e curte unicesumar.tv oficial. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.